tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo número 35, que se chama Belo Planeta Terra. Hoje nós vamos falar sobre ecologia, sobre encarnação, sobre vida em outros planetas ou vida em outras moradas da casa do Pai, como Jesus nos disse. Vamos falar um pouco sobre esse processo da evolução de nós enquanto seres, espíritos que somos, a evolução dos mundos também, que aos pouquinhos vão evoluindo e passando para outros estágios nesse processo evolutivo e muito mais. Então eu convido a todos, quem quiser, claro, comigo, a fazer a nossa oração antes de dar início, agradecendo a Jesus, agradecendo a nosso Deus Pai, Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo. Agradecemos a espiritualidade que dirige, que nos dá toda a sustentação para esse trabalho, que possamos aprender aqui com os ensinamentos de Hamed, estruturados na palavra de Jesus, que possamos estar aqui abertos para aprender um pouco mais dos seus ensinamentos nessa tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Então, hoje eu vou retirar aqui o trecho que o Hamed selecionou do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 3, item 7. Há muitas moradas na casa do Pai. Que ele retira o seguinte. Vamos fazer um comentário antes sobre isso. Abre aspas. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Curado das enfermidades morais me lembra quando Jesus nos diz: eu vim para os doentes, mas eu não vou por aí. Vamos pegar uma outra vertente aqui para falar essa questão da população quando está em hospitais e na prisão. Ou seja, a população toda não está só na prisão e não está só em hospitais. Nesse sentido, quando Jesus nos trouxe que há muitas moradas na casa do Pai, o que isso quer dizer? Não somos nós somente os 8 bilhões, mais ou menos 8 bilhões, de espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Há muitas moradas na casa do Pai, há muitos outros planetas onde existe a oportunidade da encarnação, abre aspas, abre parênteses. Não sei se a encarnação é exatamente nesse modelo que nós conhecemos, ok? Mas digamos assim, experienciando, tendo a experiência, vivenciando a experiência em outros planetas, em outras moradas. Então nós, espíritos que somos, vestimos essa roupa aqui para encarnar com essa constituição física no planeta Terra e aqui vivemos a experiência e voltamos para o plano espiritual. E depois encarnamos novamente. E nesse processo evolutivo, quando a gente muda de morada, também a gente vai se adequar à roupagem, vamos dizer assim, daquela morada, daquele planeta, ou então talvez roupagem nenhuma, não sei dizer. Okay? Há algumas informações sobre isso, um pouco limitadas, e também eu não me aprofundo muito, mas há muita informação sobre isso. A espiritualidade traz bastante informação sobre vidas em outros planetas também. Quem gosta desse assunto tem bastante coisa por aí. Agora, o interessante é a gente perceber que aos poucos a ciência vem evoluindo e conforme vem evoluindo, vem tendo uma outra percepção, ampliando essa percepção através do mecanismo material, de conseguir medir aquilo que é palpável. O que isso quer dizer? Eu, quando quando jovem, vamos dizer assim, a maioria daqueles que me escutam e vêm aqui, com certeza, aqueles que já têm um cabelinho branco aparecendo aqui ao lado, lembram que na escola a gente estudava o sistema solar, né, os planetas e tudo. Só que hoje a ciência já consegue perceber, já está comprovadamente, cientificamente comprovado, que não existe só o sistema solar, que há diversas constelações, há diversos outros sistemas, e assim amplia o leque de maneira que é para o infinito.
porque a ciência hoje não consegue contabilizar a probabilidade, não consegue nem dar números estimados de quantos outros planetas são possíveis de existir. Então, o que a gente fica hoje? A gente fica com a observação, porque aos poucos, conforme a ciência vem evoluindo, ela consegue comprovar questões e informações como, por exemplo, a doutrina espírita nos traz, que 150 anos atrás, super recente, mas tem ali várias informações que a espiritualidade trouxe através dos médiuns, que aos poucos, hoje a gente já consegue comprovar. Várias, através do Chico Xavier, por exemplo. Até no programa Pinga Fogo ele fala sobre coração de plástico, se não me engano, órgãos de plástico, e hoje a ciência, poucos anos atrás, já está conseguindo atingir isso, comprovadamente, cientificamente comprovado que vai ser um futuro, e não só, há diversas linhas que aos poucos a ciência vem conseguindo evoluir aos pouquinhos, conforme a nossa evolução material nesse planeta. O interessante, pelo menos para mim é muito interessante, dessa discussão é o seguinte, é que por muitos anos sempre foi aquela dualidade entre ciência e religião, quem está melhor, quem está certo, quem está errado, um embate, uma briga, um querendo brigar e provar para o outro que a ciência é melhor, não, mas é o aspecto religioso. E a doutrina espírita vem numa outra vertente. União. Unir, juntar essas duas questões, entre a ciência e entre a religiosidade, vamos colocar assim. Principalmente quando Kardec nos diz o seguinte, olha, se um dia a ciência comprovar alguma coisa diferente aqui da doutrina, esquece a doutrina, joga no lixo, apaga e segue a ciência. Porque esse acompanhamento, esse crescimento do aspecto religioso, de todo esse movimento, vamos ampliar aqui agora rapidamente, vou fechar aspas para não fugir muito, esse nosso entendimento de Deus com o alto, esse relacionamento, esse processo da morte e vida, encarna, desencarna, processo dos mundos, dessa evolução, desde do homem da caverna, enfim, ao Big Bang, e tudo isso tem que estar unido, não tem que ter briga nenhuma, ok? Então isso é um processo natural, claro que há crenças, a gente não está aqui diminuindo crença nenhuma, a ideia aqui não é que a gente levante a bandeirinha da doutrina espírita e brigue com todo mundo, dizendo que não, a gente está certo, vocês estão errados, porque a ideia não é essa. O importante no aspecto religioso é que se faz sentido para aquela pessoa, aquela religião X, não interessa qual seja, que bom, que assim seja, penso eu, que é melhor ter religião e ter esse contato com Deus ou com aquilo que a pessoa acredite, sendo uma religião cristã ou não sendo cristã, acreditando em Deus em formatos diferentes da maneira que a pessoa entenda, mas ainda assim se transforma aquela pessoa para melhor, eu acredito isso é o que importa. Então a ideia aqui não é porque a gente fala muito de doutrina espírita, é claro que nos faz todo sentido, quanto mais quando a gente lê um livro espírita, e essa é a proposta aqui, quando a gente fala de ciência, não tem como não falar sobre doutrina espírita, lembrando que a doutrina espírita são 3 aspectos: o filosófico, o religioso e o científico. E o científico vem exatamente buscando essa união, buscando esse crescimento em conjunto com o aspecto científico. Lembrando que nesse processo de evolução nós somos seres, espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, e assim a gente vai crescendo aos pouquinhos, passo a passo. Através de quê? Através dessas experiências em planetas como esse que nós encarnamos nesse momento. Porque os planetas, ou as moradas da casa do Pai, também se desenvolvem, também evoluem, cada uma no seu ritmo. Porque tudo na criação do Pai se desenvolve. Então o momento aqui que nós vivemos é um mundo de prova e expiação, passando para um planeta, um mundo de regeneração. Como é que acontece isso, Nelson? Eu gosto de simplificar e dar um exemplozinho aqui bem básico para a gente entender. Eu acredito que é um upgrade, é uma melhora de morada. O que isso quer dizer? Vamos imaginar um hostel. Não é hotel, é hostel. É o hostel que passa para hotel. Então, o hostel, normalmente, como é que é? O hostel é aquela cama num quarto grande,
onde você tem que dividir aquele quarto com 12, 13, 15, 16 pessoas, até mais, dependendo do hostel. É um banheiro só comunitário, ok? Então dá mais confusão, não tem tanto conforto, é mais barulhento, né? Você não tem, digamos assim, que a morada não é tão legal como num hotel. Num hotel, normalmente, você já tem um quarto privado, já tem um banheiro privado, já tem algum luxo, digamos assim, uma morada melhor. Então, exatamente esse processo agora, fazendo uma comparação, uma analogia aqui bem pobre, tá? Mas é o momento que a gente vive entre essa passagem de mundo de prova e expiação para regeneração. Digamos que o mundo está passando por uma vibração melhor, ou digamos que está tendo essa reforma do hostel para um hotel. Mas atenção, não é nada muito luxuoso, não quer dizer que vai ter hidromassagem, piscina e ar-condicionado. Tá? Digamos assim, vai dar uma melhorazinha, uma melhora considerável. E a questão é, quem é que vai ficar nesse hostel que vai passar para hotel? Quem vai ficar aqui é quem está, digamos assim, habilitado, ou digamos, os melhores clientes que vão passar, que vão continuar dentro dessa mudança de hostel para hotel. E quem não tiver habilitado, vai para um outro hostel, ok? Ou seja, vai para uma outra morada, vai para um outro planeta. Então nós aqui, espíritos encarnantes, nesse mundo de prova e expiação, que nesse estágio que vivenciamos, não todos, mas a grande maioria, já há alguns anos, a espiritualidade vem indicando que é a última encarnação no mundo de prova e expiação. Então, provavelmente, quem evoluiu, encarna aqui de novo. Quem não evoluiu, encarna em outro planeta. Ou encarna em outro hostel, vamos colocar assim. Mas é sempre bom lembrar que esse hotel, digamos, esse mundo de regeneração, não é 5 estrelas, não vai ser a Disneylândia, não vai ter só passarinho cantando, e aquele mundo maravilhoso, e os cavalos saltitantes, e aquela cena de filme perfeita. É claro que ainda vai haver briga, ainda vai haver discussão, ainda vai haver conflitos, ainda vai haver problemas, sem dúvida nenhuma. Mas não nessa escala que hoje existe, não é esse nível de agressividade, de maldade, de dureza que existe em um mundo de provas e expiações. Só para lembrar isso, porque tem muita gente que acredita que vai para a Disneylândia, tá? E não é assim que vai acontecer. Mas vai melhorar, ok? Porque vamos lá, vamos voltar à minha brincadeira, à minha analogia agora. Se a gente sai de um quarto dividindo com 16 pessoas, um banheiro só, se eu pegar um quartinhozinho com um banheiro, que eu possa fechar minha portinha tranquilo, acho que está bem melhor, né? Está bem melhor. Não é ainda com hidromassagem, com cama ampla, king size e toda a mordomia, mas já melhora um pouquinho. É isso que é importante, da gente continuar melhorando e caminhando. Então, só para fechar, esse processo evolutivo, como é que funciona? A gente, enquanto espíritos, evolução espiritual, a gente sai do primitivo para a civilização material e daí para a civilização moral. Abre parênteses o que o Nelson vai dizer agora. Eu acredito que a gente deva estar mais ou menos nesse processo de uma civilização material buscando essa ascensão da civilização moral. É o grande diferencial. Muito intelecto nós já temos, mas muita pouca moralidade. E esse é o grande desafio para nós encarnados aqui, desenvolver o intelecto e a moral, mas principalmente o lado moral. Vamos lá? Vamos começar agora aqui, que esse comentário ficou gigante. A Hamed nos traz aqui o item que eu separei, que é o seguinte, vamos lá. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus. E nós completamos. Os olhos veem conforme nossa atmosfera interior. É por isso que alguns afirmam: esse planeta é uma prisão. Outros dizem, porém, não, é um hospital. Mas além, outros tantos asseguram: é um belo jardim de paz. Tua casa psíquica determina tua existência. Tua observação focaliza pântanos pestilentos ou fontes cristalinas, serpentes ou pássaros, e assim diriges teu modo característico de ver, conforme teu modelo interior, materializando e evidenciando as coisas ou as pessoas fora de ti mesmo. O que eu separei aqui? Nós enxergamos o exterior a partir do interior.
Vou repetir para a gente entender isso com calma, que a gente enxerga o mundo lá fora a partir do que está aqui dentro. Aí que vem a nossa lente, sabe? Porque a lente que a gente vê o mundo é nossa, unicamente nossa, só nossa. A gente acredita que vê o mundo e quem está do nosso lado vê da mesma maneira, mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, nesse processo, como o Evangelho nos diz aqui nesse trecho do capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, fala muito sobre essa percepção, essa visão de nós, espíritos encarnados, na Terra, que vivenciamos muitas vezes como se estivéssemos em uma prisão, e o desencarne é como a libertação dessa prisão, e também muitas vezes estamos aqui como num hospital, sendo sarados, curados de algum tipo de enfermidade. E mais à frente a gente vai ter oportunidade de sair dessa prisão, desse hospital. Agora, o que Hamed traz aqui de diferente é que, sendo prisão ou sendo hospital, é a beleza dessa morada, independente. Ele faz aqui um estímulo, como diz o próprio capítulo, o belo planeta Terra, de como nós podemos, mesmo que estejamos em uma prisão ou no hospital, e não só, mas nesse aspecto negativo, enxergar essa beleza do que nos cerca. É um desafio, não é fácil, mas é aqui que Hamed vem tentar nos estimular ou fazer esse convite, porque independente de que se nós estejamos numa prisão ou num hospital, a grande questão é o aprendizado, é o sentido de uma escola, porque a grande graça, o grande intuito, digamos assim, de estar numa prisão ou estar num hospital é para nós aprendermos alguma coisa. Então, sendo como for, a gente está aqui para aprender. E aí a gente aprende por livre e espontânea ação ou vontade. Prefiro a ação, livre e espontânea ação, que é nesse processo das provas. O mundo de provas e expiações é quando a gente tem as provas, são os estímulos que vêm para nós e a gente consegue assim aprender por conta própria, ok? Tomando as atitudes, fazendo as escolhas, ou então, digamos assim, a bruta, quando a gente aprende, na verdade, através da expiação, que não é muito legal, mas tem que ser, porque o aprendizado vai ter que acontecer de uma maneira ou de outra. Lembrando que a expiação não é um processo punitivo. A expiação ainda no fundo, ele tem sempre a vertente do aprendizado. O aprendizado de muitas vezes dos desvios que nós cometemos na nossa caminhada, nas nossas escolhas não tão acertadas, digamos assim. O mais importante é que ambos vão nos levar sempre a esse aprendizado. Então, voltando só à reflexão de Hamed, se você se sente numa prisão ou num hospital, o convite é a gente enxergar a beleza desse mundo, ainda assim, desse belo planeta Terra, que nos cerca e que nos permite essa morada, a vivenciar as nossas experiências, sejam elas quais forem, seja a lente que a gente escolha dentro do nosso coração, porque está lá dentro. Então, a partir do momento que a gente vai se modificando interiormente, naturalmente a gente começa a perceber, ou digamos assim, a gente troca a lente para uma lente mais bonita e começa a perceber o mundo de uma outra forma. Vamos lá? Vamos continuando aqui. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Próximo item. A média nos diz: o mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta, interrelacionando perfeitamente a flora e a fauna existentes em nosso meio ambiente. Tudo está integrado em tudo. As águas necessitam das plantas e vice-versa. Os animais das florestas e os homens fazem parte desse elo ecológico. Não como parte imprescindível, mas como parte integradora. Com licença, só beber uma água, um minutinho. Vamos lá, antes de começar, ele vai falar bastante sobre ecologia aqui, nesse capítulo inteiro. Fala muito sobre o planeta Terra. E eu, lendo esse capítulo, eu lembrei
e recomendo muito para quem gosta desse tipo de assunto. É um livro do André Trigueiro, que se chama Ecologia e Espiritismo. É um livro muito pequeno, recomendo demais, porque ele é, digamos assim, um perito, né, nessa parte da ecologia, não só formado como ele tinha, ou deve ter, ainda não sei, um programa no Brasil, na Globo, que se chamava Globo Ecologia, não sei, ele que dirigia, era o apresentador. Então é uma área muito interessante, como ele é espírita também, ele consegue fazer exatamente essa fusão desse aspecto da ecologia com o espiritismo, com um pouco do que Hamed vem nos falar aqui. Agora, a leitura que o mundo começa a enxergar aos poucos, que isso começa a virar em pauta, em discussão no nosso meio, não só espírita, mas nas preocupações do mundo, é aquela leitura de que eu acredito que é mais ou menos por aí, que nós, humanos, fazemos parte de um todo, que tudo é criação do Pai e que nós somos somente uma dessas criações. Então a proposta é exatamente a gente interagir, porque o mundo não está aí pura e simplesmente para nos servir. Então uma visão de que nós somos parte do meio e não somos donos do meio. Ainda é muito confuso isso, é muito difícil essa reflexão. Eu sei que, de uma maneira geral, a postura global não pensa assim, e aí começa um processo de destruição do planeta, e a gente observa algum retorno já acontecendo, digamos assim, o karma planetário, lembrando que karma em sânscrito é ação, então digamos que a ação gera uma reação, ou a ação gera uma consequência, e aí a gente já começa a perceber algumas consequências não tão bonitas devido a essa destruição, mas quando a gente fala em destruição, a gente pensa imediatamente no Livro dos Espíritos. Está lá, eu fui pesquisar, pergunta 728 em diante, quem quiser saber sobre isso, a lei da destruição, como é que isso funciona? Como é que funciona essa questão da destruição para a nossa evolução? A destruição, vou dar uma resumida muito básica aqui, mas está lá, 728, 729 até 732, se eu não me engano. O processo de destruição para a evolução, para a transformação na melhoria dos seres vivos que aqui habitam. Então, muito bem, a destruição é necessária. Agora tem a questão da destruição abusiva. E aí que começa o problema. O problema começa exatamente nesse abuso, sem medidas, sem consequências, sem consciência alguma. Extrair por extrair, destruir por destruir e vamos seguir. Sem essa consciência mais ampla nesse processo global, num todo. E essa que é a grande discussão que ainda bem vem aos poucos virando pauta, mas eu acho que o mais importante aqui, a chamada de atenção que eu quero chamar, e me incluo nesse processo, é que a gente tem essa mania de colocar, digamos assim, a culpa ou a responsabilidade na mão lá dos governantes, do governo daquele país ou daquele outro, porque deveria fazer assim, deveria fazer aquilo outro. Verdade. Mas além disso, que eu acredito que o problema está no nosso modelo de consumo, que já vem sendo estabelecido há algumas décadas, numa crescente, num consumo desenfreado, e vai exatamente por aí, porque nós acreditamos o que é necessário para nós, e esse necessário muitas vezes rompe essa perspectiva da evolução, da destruição do mundo necessária, da destruição sendo abusivo. Por quê? Porque é legal trocar de roupa sempre, comprar roupa nova. Mas será que a gente precisa? Interrogação. O quanto isso está destruindo o nosso planeta? Será que a gente está tendo essa consciência? Comer carne todo dia, para quem gosta de carne, é muito bom. Agora, será que a gente precisa comer carne todo dia? Será que a gente tem a consciência real da destruição que a carne, o consumo de carne, está acontecendo na nossa atmosfera? Porque de todas as formas, o que acontece? Há um desmatamento, porque precisa de espaço. Para que esse espaço? Não só para colocar mais vaca, mas principalmente para fazer plantio de soja, que é o alimento da vaca. Então se destrói as florestas, okay? Que já não é muito legal para abrir campo. E aí se planta soja. E aí nisso de soja
para o consumo da vaca. E a vaca produz gases que destroem a camada de ozônio. E isso tudo tem um superaquecimento global e todas essas questões que vêm acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? É essa visão de responsabilidade social ou ambiental que é muito pequena, muito tímida ainda, eu diria, desse consumo consciente. Tem um site que eu peguei até quando era trigueiro, eu lembro de uma palestra, não, um seminário que ele deu só sobre isso, ecologia e espiritismo. Eu lembrei desse site, eu não sei qual é o nome do site, mas procura aí na net, que é Pegada Ecológica. Bota aí no Google, Pegada Ecológica, que é um site que faz um teste. Como é que é? Ele te pergunta, você vai respondendo, tem algumas opções de como é que é o seu consumo. Como é que você vai para o trabalho? Você consome mais carne, menos carne? Você viaja? Como é que você viaja? Diversas questões no nosso dia a dia para perceber e fazer um cálculo de quantos mundos a gente precisa para suprir essas nossas necessidades. E é o interessante que é difícil a gente ter um planeta só, porque quando a gente faz esse teste rápido, a gente percebe que a gente consome e destrói abusivamente muito mais o planeta, porque a gente não consegue fazer essa questão saudável de que, não, eu estou consumindo, mas o planeta está se regenerando a tempo. E não dá tempo, porque a gente consome muito mais do que o planeta tem a nos oferecer. E por isso vem essas destruições todas, esses desastres todos, e que infelizmente eu acredito, e tomara que eu esteja errado, mas é só o início. É só o início, que ainda a gente está numa vertente correndo em disparada e não dá tempo. Mas, enfim, as coisas são como são também, a gente vai aos poucos tendo esse processo de consciência e as coisas vão mudando também para melhor. Vai mudando para pior, para melhor, está tudo no controle. Esse que é o importante, a gente saber que está tudo no controle. Vamos seguindo? Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Agora a gente já vai terminar, já estamos no nosso horário. Quero ler só um trecho aqui, quase compartilhar com vocês, um trecho final que o Hamed colocou, que ele fala um pouco sobre a natureza e o nosso processo aqui nesse planeta, encarnados. Ele diz assim: todos nós somos natureza, somos vida em abundância. Também tu és natureza. E as várias moradas às quais se referia Jesus são hoje, pelo Espiritismo, levadas a outras tantas interpretações de maior compreensão e discernimento quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta. Ama a Terra, ama a natureza, nosso mundo, nossa casa. Bem, é assim. O grande questionamento, o quanto a gente se enxerga como parte dessa natureza, o quanto a gente valoriza verdadeiramente essa casa onde nós estamos encarnados. Não caímos aqui por acaso. Muitos de nós não é a primeira vez que aqui estamos e não vai ser a última também. E o quanto a gente valoriza verdadeiramente, o quanto a gente tem consciência dessa importância de valorizar aquilo que nós temos, de cuidar da nossa casinha, sabe? Quando a gente enxerga verdadeiramente essa morada da casa do Pai como a nossa morada, será que a gente dá valor a essa morada? Interrogação. Aliás, vai ser essa pergunta-chave. Será que, eu vou perguntar, você dá valor a esse planeta que nós vivemos? Sim ou não? Eu vou responder já por mim. Eu acho que eu dou valor, mas muito pouco ainda. Porque quando eu tomo consciência dessa perspectiva mais ampla e quanto mais quando a gente começa a se informar nesse processo de destruição que nós fazemos parte através do nosso consumo, sabe? Ah, Nelson, mas eu não consumo muito. Ok, mas sabe esse celular aí que você está me vendo? Eu estou me vendo num celular. Estou aqui no celular, tenho essa roupa, tenho atrás aqui o móvel. Tudo isso vem uma questão que a gente se faz muito pouco ainda. Será que isso a gente não está destruindo o planeta de uma forma abusiva? Ou será que a gente está consumindo e esse consumo dá tempo do planeta se regenerar e assim a gente está fazendo um consumo consciente, dando tempo do plantio e da colheita, sabe?
Para quê? Para quando a gente colher o fruto, e depois na próxima leva, no próximo ano, vai gerar de novo esse fruto. Não é só comer o fruto e arrancar a planta e destruir e acabou com ela. Então essa eu acho que é a grande chamada de atenção de uma forma geral do mundo. E eu acho que a Hamed veio trazer isso, que foi muito oportuno, lembrando que esse livro foi de 97 ou 96, já passou alguns aninhos, mas essa é uma discussão que felizmente está cada vez mais em pauta no mundo como um todo. E as modificações que a gente vem fazendo, aos poucos eu acho que o mundo, de uma maneira geral, queremos acreditar que está mudando para melhor nesse aspecto também, né? Muito bem, é isso. Eu agradeço a todos mais uma vez. Fica aí a pergunta-chave. Repetindo, você dá valor a esse planeta que nós vivemos? Compartilhe comigo. Vamos conversar aí online. Faz os comentários aí no Facebook que a gente vai trocando, tá bom? Ou no Instagram ou no YouTube também. Vou fazer minha oração agora. Quem quiser me acompanhar, eu convido a fechar os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, aprendendo, discutindo um pouco mais, ampliando o nosso conhecimento e principalmente assumindo as nossas responsabilidades, não se omitindo ou fugindo daquilo que é importante. Agradecemos a Hamed por esse ensino e por essa discussão. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem. Tchau, tchau.